Três ações baratas e que podem se valorizar muito daqui para frente. Nesse vídeo eu vou te mostrar três ações que estão baratas de acordo com o método das ações mais baratas da bolsa e que tem alto potencial de retorno segundo o novo método de seleção de ações que estamos lançando aqui no Clube do Valor, que eu vou te explicar também como funciona nos próximos minutos. O que eu posso te adiantar aqui é que a última ação que você está tem um earn yield de mais de 26% e subiu mais de 114% nos últimos 12 meses. Significa que ela está em tendência de alta. Presta atenção para saber mais. Eu quero começar aqui já com a primeira ação de código CSMG3. Ela oferece serviços de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, gestão de limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos. Recentemente, a BlackRock diminuiu sua participação nas ações da Copasa. Ainda assim, detém quase 5% de participação no total de ações da Copasa, e mesmo com um fluxo maior de vendas, as ações nem caíram, até subiram naquele dia. E o fato é que nos últimos 5 anos, quem investiu em Copasa viu uma valorização de 60% na carteira, sendo que boa parte disso veio recentemente, de 2023 para cá. No último ano, a alta foi de 65%. A Copasa, ela está subindo bastante nos últimos 12 meses. Ela está num bom momento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o novo método de seleção de ações aqui no Clube do Valor é o método de momento. Já vou te explicar mais sobre ele, mas além disso, o fato é que a CSMG ela também está barata, de acordo com o nosso método das ações mais baratas da bolsa. Por ter subido bastante nos últimos 12 meses, a Copasa entra na 11ª posição no ranking de ações com maior potencial de valorização da carteira de Momentum, com um índice de Momentum de mais de 24% nos últimos 6 meses. E olhando Copasa para outro ranking, que organiza as ações em ordem de barata, ela fica na 25ª posição. Ou seja, para quem já tem ela em carteira, o que a estratégia das ações mais baratas da bolsa indica é a manutenção. E aqui eu quero te explicar um pouco melhor como é que funciona a nossa estratégia de Momentum. Primeiro, tá? A gente não vai parar de seguir a estratégia das ações mais baratas da bolsa, nem a estratégia máquina de dividendo. O que a gente está fazendo aqui é aperfeiçoar o nosso sistema de alocação estratégica, que é a nossa grande estratégia de gestão de carteiras, rumo à liberdade financeira, rumo à tranquilidade financeira, que se baseia em a gente desenhar a melhor carteira feita sob medida para cada um dos nossos clientes e dentro de cada classe de ativos ter diferentes métodos para selecionar ativos com potencial maior de valorização. E é como a nossa estratégia nova de momento, você pode se perguntar: poxa, Ramiro, para que avaliar preço em tendência? Você virou aqueles grafistas, aqueles caras que olham lá, ó, o bebê abandonado caindo, olha só o diamante invertido, a ação vai subir. E não, tá? A gente não olha aqui gráficos mirabolantes. O que a gente faz, sim, é encontrar estratégias que tenham lógica, que sejam comprovadas no passado, seja aqui no Brasil, que a gente faz com estudos próprios, seja no exterior, que a gente faz analisando a literatura, tem um potencial de trazer melhores resultados para o investidor. E para explicar essa estratégia nova, eu quero contar a parábola do sapo na panela. Imagina que um sapo é colocado em uma panela de água em temperatura ambiente. Vai lá, acende fogão, coloca fogo alto, o sapo imediatamente percebe que a água ficou muito quente e toma uma ação, ele pula da panela. Agora, se você fizer diferente, ligar o fogo baixo e ir esquentando aos poucos essa água, de maneira gradual e contínua, essa mudança de temperatura vai ser menos perceptível pelo sapo. O que vai fazer com que ele demore para notar que a água esquentou, que a água ficou fervente, e vai fazer com que ele fique confortável naquela posição dele, mesmo quando a temperatura continua subindo. Agora, o que isso aqui tem a ver com o mercado de ações? No estudo sobre o fator momento em 2012, os autores viram que a distribuição dos retornos ao longo do tempo tem um papel determinante para a tendência de retornos futuros. A partir desses estudos, ficou mais claro que trajetórias de retornos menos salientes manifestam um maior potencial da continuidade desses retornos. Ou seja, a grande sacada aqui dessa estratégia é investir em ações que vêm performando de forma crescente, contínua, que não necessariamente estão chamando muita atenção no mercado, mas que têm maior potencial de seguir crescendo. E o momento nada mais é do que um fator, né? O fator é uma característica por trás de uma série de ações vencedoras e não foi a gente que inventou essa estratégia. Tem livros como Quantitative Momentum que exploram bastante esse fator. E além desse livro, existe uma ampla literatura no exterior explicando por que Momentum funciona. E a evidência sempre é a mesma. Esse é um fator que funciona e pode ser replicado. Funciona basicamente porque o mercado é lento em absorver novas informações sobre uma determinada empresa e refletir isso no preço. Funciona também porque investidores tendem a subestimar a importância de novas informações recentes, porque eles acabam ancorados em outras informações antigas. Funciona por conta de uma teoria chamada teoria da atenção limitada. A informação nova entra no mercado e o mercado demora um tempo para refletir essa informação no preço. Enfim, a gente fez uma simulação histórica aqui no Clube do Valor dessa estratégia no período de 25 anos. E as ações de Momentum já estariam performando acima da média do mercado nos primeiros 5 anos do teste. Bom, já vou falar
falar mais sobre isso, mas quero citar agora a segunda ação, que é de código Semin3SN Mineração. É uma empresa que teve uma excelente performance em 2023, muito por conta da valorização do preço de minério de ferro no mercado chinês. E quem investiu nessa empresa há um ano viu uma alta de cerca de 38%, considerando o reinvestimento dos proventos. Essa ação está entre as mais baratas da bolsa, com earn yield de quase 17%, e está com um indicador de momentum de mais de 48%, sendo a 19ª entre as 20 ações com maior potencial de valorização. E aqui a gente fala da terceira ação, quero explicar como é que a gente chega na lista das 20 ações no nosso ranking de momento. A primeira etapa é um filtro de liquidez, com empresas com menor liquidez, abaixo de R$1 milhão. Depois a gente seleciona os 40 ativos com maior retorno acumulado no período de formação, e dentro desses 40 ativos a gente seleciona os 20 com menor índice de Information Discreteness. É basicamente um índice que mede a distribuição de retornos no período de formação da carteira. Quanto menor o ID, mais contínua é a tendência de retorno. A gente faz uma ponderação com pesos iguais, cada uma das 20 ações tem um peso de 5% na carteira de ação de momento. E por fim, a gente faz o rebalanceamento dessa carteira de 3 em 3 meses. Essa é uma estratégia que eu acredito fazer mais sentido ser investida via fundo, porque num fundo de investimentos, quando você vende uma ação com lucro, você não paga imposto, pega esse dinheiro e reinveste em outras ações. E essa é uma estratégia que tem um giro um pouco maior de carteira, tanto para o investidor pessoa física, acredito que não seja o mais ideal, isso aqui é opinião minha por enquanto. E se você quiser conhecer melhor essa forma de investir, quiser se aprofundar nesse tema e conhecer 10 ações que passam aqui no nosso ranking de momento, está disponibilizando aqui um e-book gratuito escrito pelo meu sócio, nosso CIO, o André Train, que é CFA, estrategista aqui do Clube do Valor. E esse e-book explica em detalhes como funciona essa estratégia e revela 10 ações com alto potencial de valorização, as ações de momento. Você pode baixar esse e-book gratuitamente apertando no primeiro link aqui na descrição ou neste botão aqui. Agora você está aqui a terceira ação aqui dessa lista, uma ação em que quem investiu 5 anos atrás viu sua carteira praticamente quadruplicar, ela cresceu 287% com o reinvestimento de provento. Há uns 2 anos era muito impopular investir nela, ainda assim quem investiu ganhou muito dinheiro. Quem investiu há um ano, quando ainda era impopular investir nela, ganhou mais de 100%. Recentemente essas ações foram ameaçadas, sofreram um pouco pela fala do presidente dessa empresa, que afirmou que ela precisa ser cautelosa na distribuição de dividendos, causou uma leve queda no último mês, mas não tirou o seu momento. Ela fica na 17ª colocação entre as ações com maior tendência de valorização. E tá barato, tá com earn yield acima de 25%, sendo a primeira colocada no ranking das ações mais baratas da bolsa. Tô falando aqui da Petrobras e a parte mais importante desse vídeo, para quem tá até aqui, como saber qual a estratégia mais adequada para a tua carteira. Ações baratas, dividendos, momento e mais. Quanto investir em ações e quanto investir em outras classes de ativos. Ações elas fazem sentido para muitos investidores, mas o quanto você vai investir em ações depende dos teus objetivos, da tua tolerância ao risco e do tempo que tu tem disponível para acompanhar ou não o mercado. Depende também da tua experiência e de vários outros fatores. É impossível de explicar aqui num vídeo só. E é muito mais fácil de explicar depois eu te conhecer melhor. Então eu quero te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, uma sessão em que um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, treinado pelo André, pelo Felipe, vai te conhecer melhor, vai entender os objetivos, vai entender como você está investindo hoje, vai mostrar o que ele mudaria na tua carteira, o que a gente faria com o nosso sistema de alocação estratégica. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas gratuitas para a sessão de consultoria, aperta aqui e preenche esse rápido formulário. Se você quer ver o resultado de uma dessas consultorias, dá uma olhada aqui nesse cara que estava com uma carteira pulverizada e com alto risco. Era isso. Um grande abraço e até mais.